Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Esse aqui é um dos textos que mais me saltam os olhos na Bíblia. Esse e o que eu vou ler daqui a pouco para a gente construir o nosso pensamento, tá bom? Vamos lá, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre materno, o que é que diz a Bíblia aí, pessoal? Eu te conheci, diz aqui o texto sagrado. E antes que saísses da madre, te consagrei. Então, deixa eu te dizer, quando eu olho aqui para a Bíblia, está muito claro o texto. A Bíblia está dizendo assim, ó: antes que eu e você fôssemos formados no ventre da nossa mãe, quem que nos conhecia? De acordo com a Bíblia, quem nos conhecia? Deus. Então, a Bíblia diz que Ele nos conheceu antes de a gente ser formado no ventre da nossa mãe. Aí eu comecei a ler esse texto e me veio uma pergunta de curiosidade. Se Deus nos conheceu antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, se foi antes do ventre, a pergunta é: antes quando? Vem comigo para o livro de Efésios. Vamos lá agora para o Novo Testamento. Vamos para o livro de Efésios. Você sabe que a Bíblia se auto-explica, né? Efésios. Primeira coisa que nós acabamos de aprender aqui é que Deus nos conhecia antes do ventre da nossa mãe. Acredito que nós não aprendemos, apenas relembramos. Mas a pergunta é: se Ele nos conheceu antes do ventre da mãe, quando? Quando que foi? Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios é vizinho ali de Gálatas, tá bom? Eles moram ali na mesma vila, um do lado do outro ali. Versículo 4, vamos ler, diz assim, ó: assim como nos escolheu nele antes da fundação de quê? Do mundo. Então, segundo a Bíblia, nós fomos escolhidos por Deus, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o mundo, a Bíblia aqui está muito clara, Ele diz que nós fomos escolhidos, diz a Bíblia aqui, por Deus. Então, assim, gente, ó, o plano de Deus para a nossa vida não começou no dia em que a gente nasceu. O plano de Deus para a nossa vida não começou no dia em que alguém falou de Jesus para nós. Segundo aqui a Bíblia, o plano de Deus para a nossa vida, ele não começou a partir do momento em que a gente foi batizado. A palavra de Deus diz que antes de criar o mundo, Deus já tinha projetado planos para a nossa vida. Amém por isso? Agora, você acha que Deus tem um plano para a nossa vida ou Deus tem planos para a nossa vida? O que é que você acha? Plano ou planos? Ei, deixa eu te dizer, Deus tem planos para a nossa vida. Ah, pastor, o plano de Deus para a minha vida acabou que deu errado, porque eu estraguei o plano de Deus. O plano A deu errado, Deus tem um plano B, Deus tem um plano C, Deus tem um plano D, Deus tem um plano Z. Ah, pastor, mas o plano Z, ele é menos do que o plano A, todos são iguais perante Deus. Amém por isso? Então não é que eu estraguei o plano de Deus e está tudo perdido. Deus tem planos para a minha vida. E de acordo com a Bíblia, Ele nos escolheu antes do ventre da nossa mãe e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então eu queria te fazer um pedido para você compartilhar o sermão junto comigo, tá bom? Olha aí para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que não é bom fazer isso aí, mas é só para tu me ajudar a pregar. Olha para quem está do teu lado e fala com autoridade. A autoridade que você tem, tá bom? Então, vamos lá, autoridade. É rindo assim a sua autoridade? Que maravilha, como você é delicado, né? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, ó: antes de Deus ser importante para você, você é importante para Deus. Você entendeu? Quantos aqui acreditam que Deus é importante para você? Levante sua mão. Beleza, então eu queria te dizer o seguinte: antes de Deus ser importante para você, você já é importante para Deus. Você compreendeu isso? Nós somos importantes para Deus. E a Bíblia diz que Deus não muda.
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então Ele nos amou, Ele nos ama e Ele nos amará. Ah, pastor, mas eu fui longe demais, eu acabei pecando, eu acabei errando. Não importa, Deus nos amou, Deus nos ama e Ele nos amará. E segundo a Bíblia, não existe algo que eu consiga fazer que minimize o amor que Deus sente por mim e por você. Ele nos amou, Ele nos ama e Ele nos amará. Amém por isso? Aí eu lembro, quando eu olho para essa imagem, de uma frase de Albert Einstein. Ele falou o seguinte, Deus não joga dados. Tipo assim, não é que a gente nasceu porque foi uma tentativa, uma sorte, uma aposta, alguém que arriscou. E tem gente que pensa assim, pastor, eu nasci porque foi um erro, foi um infortúnio, foi um vacilo, foi um anticoncepcional que não funcionou, foi o preservativo que acabou dando errado. Eu já vi, inclusive, pais dizendo assim, filhão, você nasceu assim, ninguém esperava. Entendeu? Ninguém esperava, mas deve ser uma bênção. Então, fala assim, você não era para ter nascido, ninguém esperava, mas você hoje é uma bênção, graças a Deus. Você acha que ninguém esperava? O que você acha? Ninguém esperava? Deixa eu te dizer uma coisa, para uma pessoa nascer, ela tem, para nascer, que primeiro contrariar as estatísticas. Você sabia que a chance de uma pessoa nascer é 1 em 300 milhões? 1 em 300 milhões. Tipo assim, eu vou te falar agora que a pessoa, para nascer, ela tem que desafiar as regras matemáticas de probabilidade. Mais ou menos assim, para uma pessoa nascer, a probabilidade de uma pessoa nascer é 0,000000333%. Tu tinha tudo para dar errado, mas tu nasceu. Olha tu vencendo desde o início, que maravilha, né? Interessante que para uma pessoa nascer é mais fácil ela ganhar na Mega Sena 6 vezes a nascer. Quantos aqui nasceram? Levanta sua mão aí. Amém. Seria mais fácil ganhar na Mega Sena 6 vezes. Você sabia que para uma pessoa nascer seria mais fácil ser presidente do Brasil 1000 vezes? Bolsonaro agora que ganhou a primeira. Eu e você, seria mais fácil ganhar 1000 vezes a eleição para presidente do Brasil a nascer. Perguntinha de novo, quem nasceu, levanta a mão. Pai, você arrebentou, hein? Você sabia que para nascer seria muito mais fácil a gente ganhar o prêmio de dezenas de vezes de melhor ator, de melhor atriz, do que a nascer? Agora, segundo a Bíblia, se nós nascemos, é porque Deus quis. Então, o que é que eu aprendo com isso? O seguinte, no dia que você tiver com baixa autoestima, no dia que você pensar em tirar sua própria vida, no dia que você achar que não tem mais vontade para viver, que você não vale mais nada, só pensa no pior, achar que não tem nenhum valor, você olha para esses 2 textos que eu acabei de ler para você e você conclui o seguinte: você não é lixo, você é luxo para a honra e glória de Deus. Amém? Olha para quem está ao teu lado, coloca a mão no ombro e diz assim: você é luxo, hein, filho? Mas pode falar, às vezes não parece não, mas é. Deixa eu te falar uma coisa. Sem a intervenção divina, você não nasceria. Vem comigo agora para o último texto que nós vamos ler. Vamos para Salmo 139. Vem para Salmo 139. Me permita a expressão que eu vou utilizar, mas eu particularmente acho massa demais o que nós vamos ler agora, tá bom? Top das galáxias. Pena que o Davi não tinha um conhecimento que nós temos hoje, o mundo atual. Mas nós vamos ler e vamos parafrasear o que ele escreveu. Salmo 139, versículo 13. Eu acho top esse verso aqui. Diz assim, pois tu formaste o meu interior. Olha aqui que massa que isso aqui, Tu me teceste no seio de minha mãe. Aí um dia desse eu li, tinha uma galera assim, um grupo de jovens, e o cara falou: o que esse maluco falou aí, gente? Tu me teceste no seio de minha mãe. Está dizendo o quê? Eu vou já explicar. Versículo próximo aí, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Versículo 16.
Os teus olhos me viram a substância ainda, o que é que diz a Bíblia? Deixa eu te explicar aqui, ó. Davi, ele não tinha noções de embriologia. Então ele queria descrever a formação do feto, e como ele não tinha noções de embriologia, ele começou a falar através de uma linguagem poética que era o que ele dominava. E ele começou a falar, ó, tu me teceste no seio de minha mãe e tal. Mas hoje, como que seria, assim, visualmente a formação? De acordo com o que está na Bíblia. Para tu nascer, foi assim. Dá uma olhada para tu ver. Tudo começou aí, no ventre. Mas o projeto, antes da fundação do mundo. Aí tem gente que hoje fala, pastor, a vida está difícil, não dá para vencer. Meu filho, olha a moleza que tu enfrentou ali, tu está aqui hoje. Presta atenção. E Deus teve que cuidar de cada detalhe, senão tu não estava aqui não, viu? Deus cuida de cada um de maneira personalizada, senão não nasce. Juntando todos os computadores do mundo, não dá para ter a complexidade que um ser humano tem. Esse é homem. Era isso aí que Davi queria explicar. Aí ele falou assim, ó, tu me teceste no seio de minha mãe. Depois de 9 meses, alguns depois de 7, 8. Meu amigo, não é fácil não, né? Agora, o que me chama a atenção é que o tal do Davi, ele fala assim, ó, tu me teceste no seio de minha mãe e tal. Gente, Davi, ele entendia mais de parte poética do que embriologia. Por isso que ele não tinha como passar informações embriológicas, porque ele não tinha o conhecimento naquela época. Então, me teceste é costurar, é tipo assim, ó, ele falou, ó, Deus estava me costurando e tal. Tecnicamente falando, Davi estava dizendo assim, ó, deixa eu te explicar, Deus, ele me fez
de maneira assombrosa. Mas, tecnicamente falando, o que é essa maneira assombrosa? Aí eu tenho que te falar o que ele queria dizer. Deixa eu te falar uma coisa. Durante uma relação sexual, o homem inocula na mulher cerca de 200 a 300 milhões de espermatozoides. Aliás, o homem, quantos aqui são homens? Levante sua mão e diga amém. Mais forte, amém. Tem que frisar bem. Então, é o seguinte, o homem, ele consegue produzir ao longo da vida 15 trilhões de espermatozoides. Ao longo da vida, um homem normal. Aí, por exemplo, eu tenho 36 anos de idade e eu tenho 3 filhos. E de vez em quando eu já vi gente falando assim, mas pastor, o senhor com 36 anos de idade, eu tenho um filho que tem 16, o senhor tão novo, com já 3 filhos. Filho, eu podia fazer a 15 trilhões, eu só tenho 3. Eu estou devendo para o mundo, né? Estou devendo. São 15 trilhões de espermatozoides que o ser humano, o homem, ele consegue produzir. Interessante que quando o espermatozoide ele é liberado, o espermatozoide ele sai desesperado atrás de alguém que se chama, alguém sabe o nome? Óvulo. E o espermatozoide ele sai em rápidos movimentos ondulatórios. Lá na minha terra, no Ceará, isso é tirar onda. Ele sai tirando onda. Movimentos ondulatórios, ele sai literalmente tirando onda e ele tem que percorrer 20 centímetros. Essa distância que o espermatozoide tem que ir atrás do óvulo dura aí mais ou menos 1 hora. É como se um homem de 1,70 m tivesse que nadar 5 quilômetros em aproximadamente 1 hora. Essa é a maior competição natatória do mundo. E se você está aqui é porque o espermatozoide que formou você venceu, diga amém. Então, se tivesse Olimpíadas aqui, aquela Olimpíada que teve no Rio de Janeiro, é para tu ter concorrido, natação, que tu teria ganhado, criatura, entendeu? E deixa eu te dizer uma coisa, velocidade média de 16 km por hora. E o que me interessa, o que me chama a atenção aqui, é que o espermatozoide ele nada até o colo do útero, ele tem que, segundo a biologia, percorrer em direção às tubas uterinas, ele vai viajar aproximadamente 14 quilômetros, é como se fosse 14 quilômetros em águas hostis, e o alvo do espermatozoide é o óvulo. Gente, quanto espermatozoide? Eu estou te falando que são 200 a 300 milhões de espermatozoides. E quando ele sai, rapaz, é uma agonia. Sai tudo desesperado, parece um bando de louco, entendeu? Sai tudo desesperado. Na linguagem do espermatozoide, é como que eles saíssem gritando, óvulo, 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 onde é que você está, óvulo? Aí todo mundo, cadê o óvulo, óvulo, óvulo? Agora, imagina assim, aquela multidão de gente, 300 milhões de possibilidades de nascer, e você estava lá nas 300 milhões de oportunidades, entendeu? E estava todo mundo, óvulo, 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 cadê você, óvulo? Quantos aqui são mulheres? Levanta a mão esquerda. A esquerda, pelo menos na mão, você tem que saber, né, irmã? Porque às vezes você mistura assim, às vezes muda, né? Quantas são mulheres? Levante sua mão e diga amém. Amém. Tá bom, você sabia que a mulher já nasce com 450 a 500 mil óvulos, ok? Dá para fazer menino com força, né? Agora, deixa eu te explicar uma coisa aqui, para você entender. O que é isso aqui? Meninas, vocês têm isso aqui, viu? Explicar um pouquinho melhor para vocês. Melhorou, né? Isso aqui é o canal vaginal, útero, trompa de falópio, tuba uterina, ovário e o óvulo. Beleza? Isso aqui tudo é para tu entender o que é que Davi queria dizer. Como ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje, ele se limitou à parte poética. Mas eu queria só te mostrar o que é que Deus fez para tu estar aqui hoje à noite, respirando, viu? Olha para a tela aqui. Presta atenção. Você está vendo aqui um óvulo? Está saindo, está vendo? Volta aí de novo, pronto. Ele vai sair agora. Presta atenção. A cada mês, um óvulo da mulher sai do ovário. Detalhe, em um mês é no lado esquerdo, no outro mês é no lado direito, ou vice-versa. A mulher, na hora que o óvulo sai, sente uma leve dor, leve assim, né? Depende, né? Não é tão leve assim, mais ou menos. Mas é uma dor aqui nessa. Se é do lado esquerdo, é desse lado. Se é do lado, não, e assim vai, beleza? Só que ninguém informa o espermatozoide que entra qual é o lado que a galera está saindo. Não tem um WhatsApp, não tem como mandar, ei, vire à direita. Não tem, entendeu? Então, vai se ligando, para tu nascer, tu teve que acertar o lado que o óvulo foi liberado. Filho, presta atenção, presta atenção.
Aí o óvulo sai, vai lá na tuba uterina, que é onde acontece a fecundação, na trompa de Falópio, beleza? Aí entra o espermatozoide. Aí o espermatozoide vai atrás. Partiu o óvulo, né? Ele vai atrás. Quando chega no cruzamento, ele tem que escolher agora, é vida ou morte. E ele fala agora, esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Mamãe me diz que eu... Aí ele vai ter que agora, esquerda ou direita? Aí, se ele pegar o lado certo, lá na tuba uterina, acontece a fecundação. Só que seria lindo se fosse um, mas é uma galera. Todo mundo agoniado. Óvulo, cadê você? Não, sou eu, não é tu não, óvulo. Aí quando chega, e agora? Vai para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda ou para a direita? Deixa eu te dizer mais. Algumas coisas têm que acontecer para poder acontecer a fecundação. Primeiro, muitos espermatozoides ficam presos no muco das glândulas mucosas. Traduzindo, na hora que o espermatozoide entra, isso tudo é para tu entender o que é que Deus teve que fazer para tu estar aqui olhando para mim, viu? Não foi de graça assim, não. Tu já deu um trabalho, tu não era nem gente, tu já dava um trabalho, que eu vou te dizer, viu? Na hora que o espermatozoide, quando ele é liberado, ele vai, aí as glândulas mucosas da mulher, porque a mulher, olha o bicho embaçado desse tal de mulher, viu? Mulher todo cheio de 9 horas, como dizem mesmo. Aí a mulher, ela libera as glândulas mucosas, é como se fosse uma teia de aranha. Só que uma teia de aranha transformada em camisa de força. Então, na hora que o espermatozoide, bora, e puf, vai ele para aqui, bora, me leva! Muitos são presos, ficam presos no muco. Não dá nem para fecundar. Outros entram na trompa errada. Tipo assim, liberou daquele lado, aí o pessoal chega, vamos para onde? Para lá ou para cá? Ixi, tem muita gente para lá. Vamos para cá, bora para cá! Aí chega, pessoal, não tem ninguém aqui não. E morre. Entendeu? Outros são mortos pelas células assassinas do sistema imunológico da mãe. A mulher é mortal por dentro. E tem uns que são por fora também, né? É interessante. A mulher é bicho mortal, cuidado. Então a mulher perde você, cuidado, viu? Então assim, presta atenção, tem que vencer as células assassinas. E outra coisa, o que mais mata espermatozoide é a acidez vaginal. Acredito que você já deve ter estudado isso, recordam, né? Então assim, imagina só, quando o espermatozoide ele é liberado, ele concorre com 300 milhões de pessoas, e concorrendo com 300 milhões, ainda tem uma tal de uma camisa de força. Ele tem que vencer, ele tem que entrar na trompa certa, tem que vencer as células assassinas do sistema imunológico da mãe, e aqui ainda tem que vencer a acidez vaginal. Se não fosse Deus, não venceria. Eu fico imaginando algumas pessoas que talvez estão aqui nessa noite. Você parou logo lá na camisa de força. Na camisa de força tu parou. Imagina tu, bora, e pá! Socorro! Aí Deus, meu filho, você já está dando trabalho. Aí Deus, aí tu foi. Aí tem agora. Aí Deus, vire à direita. Aí tu virou. Se você está aqui, é porque tu já venceu essas 4 fases na tua vida e tu está aqui para a honra e glória de Deus, amém? E por que que qualquer problema na vida a gente está querendo desistir, gente? Imagina! Agora, o que me chama a atenção é que essa galera vai com força, para poder acontecer a fecundação. E olha que interessante, isso aqui é o óvulo, beleza? Você deve estar pensando, é um sermão ou uma aula de embriologia, né? Olha aqui, isso aqui é o óvulo, o nome disso aqui é membrana pelúcida. Como é que é o nome? Beleza. Isso aqui é o espermatozoide. Isso aqui é a cabeça do espermatozoide. Todo espermatozoide tem a cabeça grande. Para mim, todo espermatozoide tem origem cearense. Eu acho, entendeu? Mas por quê? Porque o nome disso aí é capuz acrossômico. Como é que é o nome? Dentro do capuz acrossômico tem uma enzima digestiva. Deus providenciou que o óvulo tivesse a membrana pelúcida para a galera toda não entrar de vez, porque senão ia dar problema congênito. Então, tem a membrana pelúcida,
O espermatozoide tem a cabeça grande, que se chama capuz acrossômico, e dentro dessa cabeçona aí tem uma enzima digestiva que é própria para acabar com a membrana pelúcida. Ou seja, o óvulo se defende todo, não vai entrar ninguém. Aí o espermatozoide abre a cabeça, que é você que pensa, entendeu? E dá tudo certo em nome de Jesus. Agora, o que me chama a atenção é que o óvulo ele tem cromossomo X, o espermatozoide já tem cromossomo X e Y. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui são homens? Mais uma vez, levanta a mão. Beleza? Quantos são mulheres? Levanta a mão. A sua sexualidade não foi definida depois que você nasceu. Sua sexualidade foi definida dentro do ventre da sua mãe. Então, assim, não sou eu quem escolho a minha sexualidade, é Deus quem escolhe. Pastor, como é que o senhor prova? Simples, por exemplo, quando tem quando tem X da mulher, mais X do homem, vai nascer o quê? Nasce o quê? X mais X, vocês lembram ou não? Mulher, ué. Agora, quando tem Y do homem, mais X da mulher, vai nascer o quê? Um homem. Tipo assim, o homem ele tem 2 tipos de espermatozoides. Ele tem o X e o Y. Vamos lá ver se a gente pega. O homem tem quantos tipos de espermatozoides? Quais são eles? Beleza. Se o Y chegar primeiro, vai nascer homem. Se o X chegar primeiro, vai nascer mulher. Agora deixa eu te dizer, o Y ele é menor e ele é mais rápido. Quando é liberado, os Y, a galera que é Y, sai todo mundo. Não é assim o Y. O X é só da Marizia aqui. Pode ir. Importante é devagar e sempre. O Y é mais rápido. Porém, morre mais rápido também. O X é mais devagar. Porém, demora mais a morrer. Se a ovulação é amanhã e a relação sexual foi ontem, a galera Y morre todo mundo, sobra a galera X, aí X com X nasce mulher. Por isso que alguns argumentam que hoje tem mais mulher do que homem, porque não é todo dia que você acerta na veia. Então, por exemplo, eu tenho 3 machos, sou especialista. Mentira, estou brincando, nada a ver. Mas imagina só, né? Então, você está entendendo? Então, assim, gente, se Deus quis que nascesse, como que é o seu nome, brother? Samuel. Se Deus quis que Samuel fosse Samuel, não fosse Samuela, entendeu? Foi Samuel, então Deus providenciou do pai dele o espermatozoide Y para que o cromossomo X da mãe dele nascesse um macho, Samuel, entendeu? Então Samuel não tem que estar mudando de sexualidade, porque quem definiu foi Deus. A sexualidade do Samuel não é definida após o nascimento do Samuel. Se fosse para ser uma mulher, Deus faria assim, troca aí, porque ele vai mais para mulher e não dá para homem não. Então troca, bota um X para X com X, nasceu uma menina. Agora, se o Samuel nasceu, Samuel, ele tem que viver até o fim sendo Samuel. Diga amém. Quem entendeu, levante sua mão e diga amém. Diga assim, eu creio. Então olha para quem está do teu lado aí. Diz assim, se for homem, se for mulher. Se é homem, diz assim, se for homem. Se for mulher, diga se é mulher. Diz assim, se é homem ou se é mulher. Então morra homem, morra mulher. Aí você não me vai trocar, né? Tem um homem do seu lado, se é homem, então morra mulher. Não. Você compreendeu? Gente, quem define a nossa sexualidade? Quem define? É Deus. Agora, interessante. Se é X com X, nasce mulher. Se é Y com X, nasce homem. Tudo isso é para você entender quem estava por trás da nossa sexualidade, quem estava por trás do nosso nascimento. Tudo isso foi projeto de Deus. Amém? E para finalizar, porque não é vigília, deixa eu te falar uma coisa. Uma célula do nosso pai encontrou uma célula da nossa mãe. Cada uma carregava 23 cromossomos. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos aí mais de 75 trilhões de células. Cada célula contém 3 bilhões do nosso código genético. Traduzindo, se os homens hoje fossem ler tudo o que Deus escreveu sobre o Samuel,
Sabe quanto tempo levaria? O código genético tem informações do Samuel. Se os homens com a tecnologia que têm fossem ler toda a informação que Deus escreveu sobre o Samuel, sabe quanto tempo os homens iriam ler e durar? Se lessem uma informação por segundo. Tipo assim, ele tem código genético, tem 75 trilhões de células e cada célula tem 3 mil bilhões de informações. Vamos ler tudo isso aí, não vamos saber o que é que Deus escreveu sobre o Samuel. Se lesse uma informação por segundo, uma informação por ia demorar 96 anos para ler tudo que Deus escreveu sobre o Samuel. Eu pergunto para você, tu acha que Deus te conhece? Tem coisas que tu não tem noção. Aí já teve gente que me falou assim, pastor, mas ora por mim, porque eu preciso de milagre, eu não recebo milagre. Não recebe milagre? Filho, deixa eu te dizer uma coisa, a cada 3 segundos, 50 mil células morrem dentro de você. Se Deus não operar um milagre na reposição celular, tu apaga. Então deixa eu ver quem recebe milagre aqui, tá bom? Eu vou contar até 3 e vou ver quem fica vivo depois. Valendo, hein? Cuidado, gente, pode ser uma contagem da morte, tá bom? 1, estão respirando ainda? 2, não sei o que vai acontecer agora, hein? 3, quem permanece vivo ainda, levanta a mão. Meu filho, você acabou de receber um milagre na sua vida. Mas eu não sei se repete, né? 1, 2, 3. Levanta sua mão aí. Está vivo ainda? Amém. 1, estou suando frio. Não. A cada 3 segundos, Deus realiza um milagre na nossa vida. Você já parou para pensar que quando a Bíblia diz que Deus me escolheu, é porque a Bíblia está dizendo que de fato Deus, Ele cuida de mim? Se a gente pegasse o DNA que tem no teu corpo e desenrolasse o teu DNA, tipo assim, vamos pegar o DNA do Samuel e vamos desenrolar o DNA do Samuel. Se desenrolasse o DNA do Samuel, daria para ir e voltar da lua 178 mil vezes. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Quando a Bíblia diz que Deus nos conhece, é porque, eu vou te falar, Deus nos conhece. Quantos aqui conseguem enxergar bem? Tem uma dificuldade, mas está me vendo. Quem está me vendo? Quem está me vendo? Levanta a mão. Pois eu vou te dizer uma coisa, para tu enxergar, 1 milhão de terminações do nervo óptico saíram do teu cérebro em direção a 1 milhão de nervos ópticos que saíram do teu olho. Para tu poder enxergar, Deus teve que se preocupar em pegar 1 milhão de terminações do nervo óptico do olho e do cérebro e unir 1 milhão, 1 a 1. Deus teve que unir 1 a 1. Se Ele fez isso, tu está enxergando. A pergunta é, tu acha que Deus se preocupa contigo? Se tu olhar para a Bíblia, tu vai entender claramente que Deus decidiu onde eu nasceria, Deus decidiu quando eu nasceria, Deus decidiu que DNA eu teria, Deus decidiu tudo, qual raça eu teria, tudo Deus decidiu. E para fechar aqui, faz assim para mim, por gentileza. Agora dá uma olhadinha. Ninguém tem uma digital igual a sua. Sabe o que eu entendo? Leonardo da Vinci só pintou uma única Mona Lisa. Beethoven só compôs uma única 9ª sinfonia. E Deus só fez uma única versão de você. Você está aqui nessa noite, filho? Deus escolheu você. Já vi algumas pessoas me procurando, pedindo oração e dizendo assim, pastor, mas eu tenho tantos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está aqui nessa noite, você não é um acidente. Você que está nos assistindo pela internet, TV Advai, você não é a sua nota baixa. Você não é essa fase que você está passando na sua vida. Você não é o seu dia ruim. Você é exatamente aquilo que Deus imaginou que você fosse. E às vezes a gente sofre. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Todas as coisas cooperam para o quê, gente? A vida aqui nessa terra é só um teste. Às vezes Deus permite alguns descontentamentos, alguns desgostos, porque a gente não pode criar raízes aqui. Eu já vi gente dizendo assim para mim, pastor, mas esse menino durou tão pouco. Pastor, mas morreu tão cedo.
Deixa eu falar um negócio para você. Aqui nessa terra a gente só vive no máximo 100 anos, 105 anos, 108 anos. 100 anos diante de uma eternidade não é nada. Quando Deus olha para mim, olha para você, Deus não enxerga apenas 35 anos. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não enxerga apenas 80 anos. A gente sofre porque a gente só consegue ver aqui, ó, a nossa visão é 30 anos, viveu tão novo, viveu 8 anos, mas na concepção de Deus é assim, ó, ele viveu 15 anos, viveu 20 anos, foi o melhor momento que ele pôde aproveitar, está tudo no propósito. Então ele descansou, ele vai ressuscitar, ele vai ser salvo e ele vai viver uma eternidade. Então, para Deus, ele aproveita o melhor momento de uma pessoa. Porque se a pessoa vivesse mais, ela poderia até se perder. Deus é tão bom que ele aproveita o melhor momento de uma pessoa, porque para Deus, ele não contabiliza apenas os dias nessa terra. O que Deus contabiliza é toda uma eternidade ao seu lado, para a honra e glória do seu nome, amém? Deixa eu te dizer uma coisa. A vida está difícil? É porque nós ainda não estamos em casa. A gente está assim só de passagem. Mas eu quero te dizer uma última frase para a gente orar. E se você esquecer tudo, grava essa frase. Pastor, eu esqueci tudo que o senhor falou. Então grava essa frase. Seu relacionamento com Deus aqui nessa terra vai determinar se você estará com Ele no céu. Repito. Seu relacionamento com Deus aqui nessa terra vai determinar se você estará com Ele no céu. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Deus, Ele te escolheu, Ele fez de tudo por amor no ventre da tua mãe. Ele definiu tua sexualidade, a cor da tua raça, tua pele, a cor da tua pele, a tua raça, a cor dos teus olhos, quem seria teu pai, quem seria tua mãe. Ele projetou o teu nascimento. Ele cuidou de você em todas as etapas da sua vida. Ele trouxe você aqui nessa noite. Você não está pagando balão de oxigênio para respirar, tu está respirando de graça. Teu coração está batendo porque Deus está no comando. A cada 3 segundos Ele tem realizado um milagre na sua vida, porque Ele se importa com você. Ah, pastor, mas eu estou passando por problemas, dificuldades. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando não é bênção, é lição. E geralmente quando você não aprende a lição, o problema se repete. Às vezes Deus é tão bom que para lapidar você, Ele permite uma dificuldade. E quando tu não aprende, Ele permite de novo para tu fortalecer. Eu queria fazer uma oração. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Pai, às vezes nós já pensamos desistir do Senhor, da Tua igreja, mas muito obrigado porque o Senhor não desiste de cada um de nós. Pai, talvez tenha alguém aqui nessa noite que está nos ouvindo através da internet, ou aqui mesmo, que já pensou em tirar a sua própria vida, Senhor. Tem gente aqui que já pensou desistir do casamento. Tem gente aqui que já pensou em abandonar os filhos. Tem gente aqui que já pensou em abandonar a igreja. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, coloca colírio nos olhos de cada pessoa aqui presente, discernimento na mente. Não permita que ninguém aqui tome decisões erradas e precipitadas, mas que todas as nossas decisões sejam conforme a vontade do Senhor. Pai, se tem alguém aqui que foi longe demais, perdoa, Senhor. Transforma a vida dessa pessoa, para que nessa noite possamos sair por aquela porta ali da igreja em paz, na certeza que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Anota o nome de cada pessoa que está aqui na frente, Senhor, no livro da vida, com letras de ouro. Cada um aqui tem seu sonho, tem o seu desafio, tem o seu problema, a sua dificuldade. Que ninguém aqui pereça, mas que todo mundo aqui alcance a vida eterna. Pai, nós não vamos te pedir agora que o Senhor alivie o fardo de ninguém, mas nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor fortaleça os ombros de todo mundo.
para que a gente consiga suportar aquilo que a gente tem que carregar. Abençoe o teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.